Senhoras e senhores deputados, eu gostava, antes de qualquer coisa, de pedir aqui aos três grupos parlamentares, ao Bloco de Esquerda, ao PCP, até aos Verdes e ao PS, que se entendam sobre esta matéria. O PCP e o Bloco de Esquerda chegam cá dizendo que o SNS necessita de profissionais e necessita de colocar profissionais num vínculo de trabalho que não seja o precário. O PS acabou de dizer que não é nada disso e que, de facto, tem contratado centenas de milhares de médicos, de outros profissionais. E, portanto, eu acho que era importante a geringonça se entender antes de ir para aqui discutir. Mas, Sr. Presidente, Srs. Deputados, discutimos 4 iniciativas, 2 do Bloco e outras 2 do Partido Comunista, e todas elas dirigidas à contratação de profissionais de saúde para o SNS. 2 dessas iniciativas referem-se à recomendação para que o Governo contrate de forma definitiva os profissionais de saúde contratados ao abrigo do plano de contingência da gripe, contratando também os profissionais de saúde em falta no SNS. A do Bloco de Esquerda é uma proposta mais suave porque se limita a recomendar. Já a do PCP é mais dura porque pretende legislar uma realidade que o Governo, Sr. Deputado, tem deixado andar. E quanto ao PSD, deixamos-lo já aqui muito claro, Srs. Deputados, concorda de um modo geral com as preocupações que os seus autores dizem ter. Tanto assim é que no que se refere à contratação dos profissionais no âmbito da contingência da gripe, ainda ontem apresentamos uma pergunta ao Governo na qual exigimos a reversão do escandaloso despedimento de um conjunto de enfermeiros que foram contratados pelo Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia e Espinho há apenas um mês. E este despedimento é não só uma vergonha, porque prejudica os doentes do SNS, como um insulto para os profissionais despedidos menos de um mês depois de terem sido contratados, porque se está a brincar com as suas vidas e a ofender a dignidade também dos cidadãos e profissionais. Igualmente, a contratação dos médicos recém-especialistas nos merece acordo. E essa foi sempre uma preocupação dos anteriores governos do PSD, que abriram sempre todos os concursos possíveis, sendo bom lembrar que os mesmos muitas vezes não eram totalmente preenchidos. Dito isto, o que não se pode deixar passar em claro é o facto de tanto o Bloco como o PCP denunciarem a existência de, e cito, um significativo déficit de profissionais no Serviço Nacional de Saúde e, ao mesmo tempo, aprovarem os orçamentos de Estado e as políticas do Governo que conduzem a esse mesmo déficit de profissionais. Os senhores deputados do PCP e do Bloco de Esquerda querem sol na eira e chuva no naval. Por um lado, são solidários com a atual política de desinvestimento do Governo no Serviço Nacional de Saúde, mas, por outro lado, continuam a fingir, junto dos profissionais e das populações, que se preocupam e defendem os seus interesses, fazendo até conferências de imprensa para os enganar à porta dos hospitais e dos centros de saúde. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o PSD não atua assim. Se defendemos os direitos profissionais, fazemos-lo por imperativo político e não por conveniência partidária. Foi, aliás, o que fizemos na anterior legislatura, razão pela qual estamos mesmo muito à vontade nesta discussão. Para dar alguns exemplos, os governos liderados pelo PSD contrataram para o SNS, entre 2011 e 2015, quase 7.000 médicos e mais de 4.500 enfermeiros, Srs. Deputados, o que significou mais de 10 mil novas contratações desses profissionais de saúde para o setor público. Só em 2015 foram admitidos no SNS mais de 1.400 médicos e 1.800 enfermeiros. E esta é a verdade que os senhores tentam esconder. E falando em termos globais, entre 2011 e 2015, os anteriores governos procederam a um aumento líquido, e falo líquido, não foi só aqueles que entraram e saíram, como atualmente se faz, líquido, de 2.800 médicos no SNS. Um esforço que deveria ser, por todos, reconhecido se tivermos presente as difíceis circunstâncias que o país então enfrentou. Mas há mais. Na anterior legislatura, os governos do PSD terminaram concursos da carreira médica iniciados ainda em 2002 e 2005, originando assim mais de 2.800 consultores. Abrimos concursos para mais de 270 chefes de serviço, num total de cerca de 4.500 vagas. O que fizemos foi o que era possível fazer no contexto das difíceis circunstâncias em que o Partido Socialista colocou o país a quando da bancarrota de 2011.
Hoje, mais 2 anos depois do autoproclamado e tão celebrado fim da austeridade, não há desculpa para que o Governo não contrate os profissionais de saúde em falta no SNS. E ainda menos desculpa há. Queira terminar, Sr. Deputado, se faz favor. Irei terminar, Sr. Presidente. E ainda menos desculpa há para contratar enfermeiros e despedi-los menos de um mês depois de os ter contratado. Este comportamento roça a falta de vergonha. E é preciso dizê-lo, são tão culpados aqueles que despedem um mês depois de contratar, como os que são cúmplices dessas práticas que também degradam o Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigado.